Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, nesse mesmo horário, para trazer aquelas notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. Todo dia, uma novela para contratações do Vasco da Gama. E a gente vai trazer aqui as atualizações sobre tudo que a gente vem falando aqui ao longo da semana, né? Primeiro caso que eu quero trazer, que é algo que já vem, né, sendo falado aí desde ontem, entre os youtubers, né, tá na Net Vasco, tá nas redes sociais, o tal do Fabinho do América Mineiro. Ontem nós trouxemos aqui todo o histórico do jogador, tá no vídeo de ontem. Se você não viu, acessa lá, né? Por onde ele passou, por onde ele não passou, né? E as atualizações em relação ao Fabinho é o seguinte: segundo informações, né, o Vasco fez uma primeira proposta no valor de $1 milhão pelo Fabinho. $1 milhão. Quase 6 milhões de reais. E o América Mineiro recusou essa primeira proposta. O Vasco estuda subir para $1,5 milhão pelo Fabinho, do América Mineiro. É isso mesmo. E talvez, nesse valor, o América top liberar o Fabinho para o Vasco da Gama. Só tem dois detalhes que eu queria falar em relação ao poderoso Fabinho, ponta direita. Primeiro, ele chegou no América Mineiro vindo do Atlético Paranaense, aqui do Atlético Paranaense. Sabe quanto ele custou ao América Mineiro? 0. Ele veio de graça para o América Mineiro. E segundo, essa é a informação mais interessante ainda. Neste momento, o Fabinho está machucado. Está no DM. Ou seja, o Vasco quer trazer mais um lesionado para o elenco. Para ser igual o tal do Maurício Lemos aí, que já vai fazer um mês que está no Vasco, que sequer foi relacionado. Então nós vamos pagar $1,5 milhão para um ilustre desconhecido, o Fabinho, e o cara ainda vai vir machucado. Porra. Palmas para a diretoria agressiva do presidente Pedrinho. Olha, cara, é cada uma que não é brincadeira não, cara. É de doer. Vamos atualizar aqui a questão também do nosso grande zagueiro, espetacular, né? Contratação caríssima, JV, no qual eu falei aqui do interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma investida, o Vasco está dando uma de difícil, afinal, né, negociar o JV tem que ter muito cuidado. O Vasco entende o seguinte, vamos falar sério agora, né? Já houve, né, a questão de 2 meses atrás, uma sondagem de 2 clubes do México em relação ao JV. Na época, né, o Vasco... Foi bem na época em que o Vasco estava para negociar o Léo Pelé e o Maicon. Ainda estava naquela vai, não vai, vai, não vai. O Vasco, de primeira, recusou qualquer tipo de sondagem, né, porque estava na iminência de negociar os outros 2 zagueiros. A janela mexicana ela já fechou. Ela fechou agora no dia 2 de fevereiro. Ela só reabre em 27 de junho, tá? E fica aberta até setembro, né? O Vasco entende que talvez seja mais interessante segurar o JV agora e conseguir uma negociação mais vantajosa ainda do que o Cruzeiro ofereceu, né? Então, deixar para negociar o JV no meio do ano, por valores melhores, e no meio do ano trazer o sonho de consumo para a zaga, inclusive do técnico Carille, que é o Balbuena. Então o Vasco liberaria o JV
na janela do meio do ano. Em contrapartida, traria o Balbuena, né, já pensando em fazer um pré-contrato com ele. A ida, inclusive, do Marcelo Santana, né, Marcelo sem grana, que nós vamos falar daqui a pouco, né, a questão do Balbuena também está ligada nessa viagem aí. Então, se o Cruzeiro subir essa proposta, pode ser que o Vasco negocie já. Se o Cruzeiro não subir, é mais provável que o Vasco segure o JV, né, para negociar ele no meio do ano e aí já trazer o Balbuena. Essas são as atualizações em relação a esses dois jogadores. Daqui a pouco eu vou trazer um jogador que está na mira do Vasco e que o Marcelo Santana está indo lá para tratar disso. Antes disso, eu quero falar sobre o jogo de sábado, né, contra a Mulambada, às 21h45, né? Penúltima rodada da Taça Guanabara, onde o Vasco vai ter pela frente dois clássicos, né? Agora o Mulambo e depois o Botafogo. E ontem eles se enfrentaram, né? Flamengo e Botafogo, vitória da Mulambada por 1-0. E no final do jogo teve uma confusão do cacete, porque o Bruno Henrique, ele gosta de provocar o time do Botafogo. Já não é a primeira vez, né? Faz gol, faz aquele negócio de chororô, né? Dá umas declarações, né, meio babacas. E ele foi mexer logo, né, com o tal do zagueirão do Botafogo lá, esqueci o nome dele agora, aquele grandalhão argentino lá, né? Ele foi mexer logo com o cara. O cara deu um chega para lá nele, né? Eles já estavam se estranhando durante o jogo, deu um chega para lá nele. Ele caiu, depois o tempo fechou, aí VGS, aí esse birimbolo que está acontecendo aí na foto aí, né? Moral da história, o saldo. Esse zagueiro do Botafogo foi expulso, né? Me fugiu o nome dele agora, né? E foi expulso o Gerson, que eu julgo que é o melhor jogador da Mulambada. Para mim, disparado é o melhor jogador deles. E um garoto da base aí foi expulso, né? Sendo que durante o jogo, o De La Cruz deu uma cotovelada no jogador do Botafogo, que o VAR fez vista grossa. Para variar, né, gente? Porra, VAR fazer vista grossa contra a Mulambada não é novidade, né? Então, ou seja, não vai ter o Gerson nesse jogo contra o Vasco no sábado, né? Duas outras dúvidas também tem, né? O lateral esquerdo, Alexandro, já tinha se machucado no jogo anterior e não vai ser aproveitado. E o Ayrton Lucas parece que também está sentindo. Então pode ser que o Flamengo tenha que entrar com um terceiro jogador para a lateral esquerda, né? E o centroavante Juninho, que é reserva deles, né, contratado há pouco, também parece que está meio em dúvida. Bom, ou seja, ajuda o Gerson não jogar? Ajuda. Agora os caras têm peça de reposição pra caramba. Eu julgo o Gerson, o cara que faz o meio-campo ali deles andar, né? Mas não é o único, né? Tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, né? A gente sabe que o time dos caras é muito forte. Agora, eu acho assim, o Gerson fora é ponto para nós, né? Vamos aguardar aí também qual é a escalação que nós vamos entrar em campo no sábado, inclusive em relação à zaga, né? O Lucas Oliveira parece que está sentindo muito a entrada que ele recebeu no jogo contra o Sampaio Corrêa, que inclusive ele teve que sair do jogo, né? O Maurício Lemos estão dizendo que vai ser relacionado, o Capasso pode ser relacionado, né? Porque já está regularizado. Agora, eu não acredito que ele vai entrar com esses dois jogadores logo de cara, não. Para mim, se o Lucas Oliveira não tiver condição de jogo, ele vai entrar com JV e Lucas Freitas. Para mim, vai ser essa zaga. Enfim, gente, vamos aguardar. Bom, a capa do nosso vídeo de hoje, né, está o brilhante, né, não poderia ser diferente, né, o nosso diretor de futebol, né, que é agressivo demais, como toda a diretoria do Vasco, Marcelo Santana, mais conhecido como Marcelo Sem Grana, né? Ele foi viajar, né? Primeiro foi para a Turquia com o GB, que deu aquela confusão toda que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, né? Que, pô, o Vasco diz que o GB não precisa de cirurgia, o Fenerbahçe diz que sim, moral da história, tá uma confusão danada. O Marcelo Santana, uma das missões dele lá era vender o GB. Já deu errado, né? Pelo menos por enquanto. Ele vai a Portugal também resolver a questão da venda do Cleiton,
né? Espero que não dê errado essa. E ele está indo ver questão de reforços. A ideia é que ele pelo menos chegue com 3 reforços, né? Se fala muito no nome daquele angolano, o tal do Lloyd, né? Se fala muito do Garré, jogadores que nós já falamos aqui. Fala na questão do Balbuena, de repente já deixar algo alinhavado para um pré-contrato, né? Então, o nosso Marcelo Santana está on fire, né? Em chamas, né? Em busca de reforços. Isso é o que a gente gostaria que ele fosse, né? Em on fire. Na verdade, o Vasco está desesperado atrás de reforços. Está mendigando reforço. Acabamos de perder o Rony aí para o Atlético Mineiro. Não sei se isso é bom ou se é ruim. O fato é que nós tomamos outra rasteira, né? Da nossa parceira sensacional, que é a Leila Pereira, a presidenta do Palmeiras, que é nosso time aí, que é muito amigo do nosso presidente Pedrinho. Pedrinho, que é aquele cara muito, né? Forte, aí, muito agressivo nas contratações, e o Marcelo Santana, que não estava à frente das negociações, segundo ele mesmo informou em umas entrevistas aí, agora o Pedrinho botou ele para trabalhar, né? Mandou ele fazer essas viagens aí, né? E vamos ver o que dá. Me chegou uma informação, né? E aí eu vou trazer isso aqui até com exclusividade do Corujão, um jogador que o Marcelo Santana está indo tentar contratar na Rússia. O Vasco vai se fixar, Marcelo Santana, muitos jogadores que estão atuando na Rússia. O Garré está na Rússia, o Balbuena está na Rússia. Eu já ouvi falar de um outro jogador, né, argentino, né, que também está na Rússia, até trouxe nos vídeos anteriores aqui, né, e agora eu vou falar desse aqui, ó. Trata-se de Jesus Medina, tá? Esse é um jogador paraguaio, tá? Vou passar a ficha deles aqui para você. Ele tem 27 anos, né? 1,78 m, posição dele principal é a ponta direita, já jogou de ponta esquerda e já jogou também de meio atacante, né? Jogador que atualmente está avaliado em 4 milhões de euros, né? Ele joga no Spartak de Moscou, né? Um jogador que tem uma carreira até curta, não passou por muitos times, né? É cria lá do Libertad do Paraguai, né? Jogou no New York City, né? Lá do time dos Estados Unidos, foi ao CSKA Moscou, e agora está no Spartak Moscou, né? Esse é um jogador que eu recebi uma informação hoje, né? Agora na parte da tarde, final do dia, né? Que o Marcelo Santana estaria conversando, né, e que tentaria a contratação dele por empréstimo com opção de compra, né? Eu tenho um lance aqui, eu fui procurar, né, eu não conhecia o jogador, né, fui procurar dar uma olhadinha nos lances dele na internet. Achei um lance de um gol dele aqui, queria colocar para a gente acompanhar junto. Vou só tirar o som aqui para não dar problema de direito autoral. Vamos colocar na tela aqui para a gente ver esse gol do Jesus Medina. Eu vi vários lances dele, esse aqui é apenas um. Vamos lá. Ó, um baita de um golaço. Esse gol quando ele jogava lá no New York City, tá? Pegou um balaço de perna esquerda, um golaço mesmo, né? Claro, não dá para avaliar o jogador apenas por esse lance. Eu vi vários, né? Eu trouxe esse aqui a nível de ilustração para vocês, para a gente conseguir, né, ver pelo menos alguma coisa do jogador. Um baita golaço do Jesus Medina, né? Eu acredito que essa informação ela deva pipocar aí nas redes sociais, de repente amanhã ou depois da manhã, sobre essa possível tentativa de contratação do Jesus Medina, né? O fato é que o Vasco realmente está desesperado atrás de contratações, precisa, né, rapidamente, né, porque a gente já tem o jogo da Copa do Brasil na semana que vem. Daqui a pouco já começa a Sul-Americana, daqui a pouco começa o Brasileirão, que vai começar mais cedo esse ano, e a gente está capenga em relação ao nosso elenco, principalmente na questão de atacante. Não é só atacante, né? A gente precisava de zagueiro, a gente precisava de um cabeça de área, né? Precisava de pelo menos 2 ou 3 atacantes, né? Porque apesar do Adson estar voltando, né, do Estrela estar voltando, a gente não sabe como é que esses caras vão voltar, né? Quanto tempo eles vão demorar para readquirir um bom futebol? A gente está vendo o próprio Paulinho aí,
né, que está voltando, fica um jogo fora, joga o outro, a gente percebe que o Paulinho tem muita vontade, é um cara que tem qualidade, um cara que fez muita falta no passado, mas, porra, uma contusão muito séria. Até adquirir aquele ritmo de jogo, aquela confiança que o Paulinho tinha, porra, vai aí, porra, 1, 2 meses, né? E sabe lá se o cara consegue, né? A grande verdade é essa. Bom, mais uma vez, meus amigos, como sempre, peço a vocês que, se gostou desse vídeo, compartilhe, né? Deixe seu like, se inscreva no Corujão, nós estamos partindo aí para quase 5 mil inscritos, faltam em torno de 70 inscrições, né? E vire membro do Corujão também. Vá lá na nossa página do YouTube, procura a aba de membros lá, vire membro, para você participar de uma das lives de membro e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp também. Gente, um abraço, até a próxima, obrigado.